Fala pessoal, dando continuidade aqui no nosso curso, né, de Física 2. Na aula de hoje eu vou falar sobre dilatação térmica, né? O que acontece com os materiais quando eles são submetidos a uma variação de temperatura? Será que isso tem algum efeito sobre esses materiais, né? Será que diferentes materiais se comportam de forma diferente, né? Então esse é o objetivo da aula de hoje. Será que a gente consegue perceber isso em sólidos, em líquidos também? E como se dá o que acontece a partir dessa variação de temperatura? Então esse é o objetivo desta aula. Vamos aqui uma apresentação. Antes de começar a falar de alguns conceitos aqui, a gente vê alguns exemplos, né? Aqui nós temos dois exemplos de trilhos, né? Que provavelmente não observaram essa questão das variações, né, bruscas, né, de temperatura, e quais os efeitos produzidos. A gente pode ver que eles estão bem retorcidos, né? E a gente sabe que, como deve ser feito isso, a gente for observar em alguma linha de trem por aí, a gente vai ver esses espaços deixados entre segmentos de trilhos, né? Esses espaços são deixados justamente prevendo que, devido às variações de temperatura, pode-se ter dilatações, e essas dilatações, se você não tem espaço suficiente para que acomode aquele novo comprimento ali do trilho, é claro que pode provocar algo como a gente viu na imagem anterior, né? Também a gente vai ver isso em pontes, né? Em alguns viadutos, pontes, como a gente vê nessas imagens, né? Em construções, em edificações de forma geral, dependendo do tamanho das construções, né? Do porte dessas construções, de como elas foram projetadas, como elas foram feitas, isso tem que ser levado em consideração. Também em pisos, né? A gente pode observar as juntas deixadas entre pisos quando eles são instalados, né? É, como eu disse, em edificações de forma geral, dependendo das dimensões, né? Nesse caso, a gente pode ver aqui um preenchimento com material. Ele é um material elástico, né? Que você consegue ali se acomodar de acordo com essa dilatação, né? Aí também em pisos, né? Em calçadas, em outros tipos de construções, né? De partes ali da construção, onde isso tem que ser considerado, né? Do ponto de vista de dilatação térmica, então, a gente já vê com esses exemplos que eu coloquei que é importante você considerar que, a partir da variação de temperatura, eu posso ter, então, uma modificação nas dimensões do corpo, né? Vamos pensar assim, né? Tanto do ponto de vista de aumento, né? Se a gente tiver aqui um aumento de temperatura, ou também uma diminuição de temperatura, né? Nós vemos aí, então, se eu tenho uma variação, né, um acréscimo na temperatura, isso pode provocar ali uma dilatação, né, e o contrário, né, se eu tenho uma diminuição, uma variação negativa ali em relação à temperatura, eu vou ter uma contração, né, uma diminuição. Nesse caso, a gente pegar aqui um exemplo do volume de um corpo, por exemplo. A gente pode ver isso também em instalações, né, em fiações. Vocês podem ver quando você tem aquelas torres de transmissão, ou até mesmo a fiação dos postes, né? Dependendo ali das dimensões, de como ela foi montada, é deixado ali uma certa margem, né? Pensando aí nem tanto na dilatação, mas sim na contração, né? Porque se eu tiver uma variação brusca ali, diminuição da temperatura, ali no caso o comprimento, que é o mais importante, ele vai diminuir. Isso pode provocar algum dano ali naquela fiação, naquela rede, né, elétrica. Às vezes, né, apenas o comprimento é mais relevante. Vamos supor que nós temos uma barra, né, ou um exemplo desse como um fio muito longo, né, em que a área, o volume ali, a gente pode desconsiderar em contrapartida com relação ao comprimento, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma barra muito longa, né, e fina, e a espessura uma pequena espessura, né, podemos dizer assim, eu vou me preocupar muito mais, né, com esse aumento no comprimento, né, quando eu tenho uma variação ali, um acréscimo, né, na temperatura, certo? Então, por vezes, a gente pode desconsiderar, né, outras dimensões e avaliar o comprimento, dependendo do tipo de sistema que eu tenho. Neste caso, a gente chama de uma dilatação linear, ou seja, onde o comprimento ali é aquela dimensão, né, importante aqui para a gente. Como
Como a gente pode ver aqui, eu tinha um comprimento inicial, né? Houve então uma variação de temperatura, e aí eu passo a ter um novo comprimento, né? É claro que a diferença entre o novo comprimento e o comprimento inicial me dá a variação no comprimento que eu tive. A gente costuma chamar isso de ΔL. Então, L, comprimento após essa variação, L0, comprimento inicial, e ΔL, a variação no comprimento, né? Claro, aqui associado a uma temperatura inicial e uma temperatura final, né, da nossa observação aqui, uma temperatura posterior em relação àquela inicial. E a maneira que a gente tem para calcular, né, essa variação no comprimento é dado por essa expressão, onde L0 é o comprimento inicial, o alfa ali é um coeficiente de temperatura, e isso vai estar relacionado com o material de que é feito aquele meu corpo, né, aquela minha haste, aquele meu fio, etc. E Δθ aqui representando para a gente a variação de temperatura, certo? É interessante a gente escrever isso aqui de outras formas. Lógico, a gente pode ter em mente já essa notação, né? ΔL, L0, alfa, Δθ. Mas eu posso também escrever isso de outra forma. Por exemplo, eu posso isolar aqui, né? Pensando no que o L. ΔL é L menos L0. Então, se eu isolar o L, é L0 mais ΔL. E então, fazendo a substituição, a gente tem L igual a L0 mais L0 alfa Δθ. Isso é importante até do ponto de vista gráfico, né? Eu consigo olhar ali para aquela expressão e pensar no comportamento de como seria né, o gráfico aqui do comprimento em função da temperatura. Depois a gente pode fazer para outras dimensões, mas aqui inicialmente é do comprimento em relação à variação de temperatura, né? Veja que eu tenho aqui um coeficiente linear, né, L0, né? L0 vezes alfa seria o coeficiente angular, então já posso pensar em como seria o gráfico, né, do comprimento pela temperatura, né? Isso aqui é constante, isso aqui é constante também para aquele material específico, né? Então, eu pensando aqui nesse gráfico, ele teria esse formato, né? Partindo ali de um comprimento inicial, nesse caso estamos considerando um acréscimo, né, na temperatura, aí eu teria essa reta, então, crescente, né? Ali L e θ representando esses valores finais de comprimento e de temperatura naquela variação, né? Isso também nos permite ainda escrever de uma terceira forma, vamos dizer assim, que é você colocando o L0 em evidência, né? Você já entendeu a questão gráfica aqui, mas a gente pode ainda colocar o L0 em evidência e aí escrever essa expressão para o comprimento final de uma outra forma. Aí não a variação do comprimento, mas o comprimento final. Então, se eu coloco ali o L0 em evidência, você fica com a expressão com essa cara. Talvez seja a mais comum, né, da gente utilizar, você vai ter uma facilidade em termos ali dos cálculos, talvez. Então, você colocando o L0 em evidência, né, ou seja, esse comprimento inicial, 1 mais alfa Δθ, lembrando que esse alfa é um coeficiente relacionado com o material, né, do que esse corpo ali é feito, onde eu estou avaliando essa dilatação no comprimento, essa dilatação linear, como a gente chama, né? Outro tipo aqui importante, né, para a gente poder considerar, é a dilatação superficial, onde você vai olhar como a área, né? Podemos pensar da mesma maneira, um corpo, né, que a área é muito maior do que a espessura, então eu posso me ater mais ali à dilatação superficial, né, considerando que do ponto de vista da altura ali, né, daquele corpo, da espessura, se a gente preferir, a variação vai ser muito pequena. Então, desculpem. Essa dilatação superficial seria aqui o mais relevante, o mais importante para a gente. E guarda aqui uma relação muito próxima com o que a gente acabou de ver, né? Agora você tem esse acréscimo, né, falando de uma dimensão diária, mas a partir de uma variação ali da temperatura, né, com esse acréscimo, esse aumento na temperatura, eu teria então uma área maior do que eu tinha inicialmente. E a expressão ela é idêntica, né, ou melhor, idêntica não é porque aqui as grandezas são outras, mas ela guarda uma similaridade ali com o que a gente acabou de ver, né? ΔA igual a zero aqui representando a área, né? Esse ΔA, a variação da área é a zero, a área inicial, beta Δθ. Esse beta é também aqui um coeficiente que está relacionado com o material, né? E o beta, ele guarda uma relação com o alfa, e isso é importante a gente relembrar. Então, o beta, coeficiente de dilatação superficial, e a relação dele com o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa,
é que o beta é igual a 2 vezes alfa. Então, para aquele mesmo material, se eu conheço o alfa, eu conheço o beta, é só multiplicar por 2, né? Isso é interessante porque muitas vezes os problemas eles não fornecem para a gente o coeficiente de dilatação superficial. Mesmo estando falando ali em área, ele é uma prática comum nos exercícios, nos problemas, fornecer o coeficiente de dilatação linear. Então você precisa ficar atento ali na hora que for resolver o problema, em multiplicar por 2 aquele valor fornecido, a fim de que você tenha o coeficiente de dilatação superficial. Né? Uma vez tendo o linear, você obtém o superficial ali muito facilmente. Ok? E ainda tem um outro tipo de problema muito comum, que é quando nós temos um orifício. Antes de mostrar essa imagem, né? Aqui a gente pode também obter a expressão escrita de outras formas, né? Então eu posso escrever dessa maneira, como a gente viu, uma variação na área, né? Ali acompanhando uma variação da temperatura, com A0 sendo essa área inicial, beta esse coeficiente de dilatação superficial, como eu falei. Eu posso então, ó, reescrevendo, né? A menos A0, que seria essa variação, passa para o outro lado. Então, A igual a zero mais A0 beta delta teta. Que também pode ser reescrito assim como a gente fez lá no caso do L, né? Para obter o coeficiente comprimento final. Aqui eu posso obter a área final, vamos dizer assim. Colocando aqui também o A0 em evidência, uma maneira equivalente e muito comum de aparecer. E vejam como guarda, como eu disse, aquela similaridade com o que a gente viu lá para a dilatação linear, né? A0, então, a área inicial, beta, esse coeficiente de dilatação superficial, e delta teta, a variação de temperatura. Né? Claro que aqui as unidades, né, a gente vai sempre. Vai depender também do que o problema fornece, do que ele pede, mas tem que ficar atento a essa questão das unidades. Né? Se eu tiver ali a área em centímetro quadrado, está me pedindo em metro quadrado, ou se eu tenho um em metro, outro em centímetro, então depende se o problema aqui é em unidade do sistema internacional. A gente sabe que no sistema internacional comprimento é metro, área é metro quadrado, volume é metro cúbico, né? Então, se você tiver diferente disso, de acordo com os coeficientes e etc., você vai trabalhando as unidades nos seus problemas, né? De acordo com você estiver resolvendo ali as questões, você vai aplicando a contento, né? O que eu comecei a dizer é em relação a esse tipo de problema também, quando se tem um orifício, né? O que a gente percebe é que quando a chapa ali, né, esse material, essa placa lá dilata, o orifício vai acompanhar essa dilatação. Uma maneira de pensar nisso aqui é a gente imaginar como se o orifício ali ele estivesse preenchido por uma chapa com aquele formato, né? Do mesmo material. E aí, quando eu coloco para dilatar, ele estava ali bem ajustado inicialmente, ele vai continuar bem ajustado e depois eu posso retirar ele, eu tenho o orifício, né, maior em relação com um raio maior, um diâmetro maior em relação ao que eu tinha inicialmente, mas guardando aí essa mesma proporção com base na dilatação. Então, a gente pode inclusive utilizar essas mesmas expressões para calcular qual foi a dilatação sofrida ali por aquele orifício, né? Imaginando como se eu tivesse ali ele formado, né, pelo mesmo material de que a placa é feita. Então isso acompanha, né, porque isso a gente tem essa relação direta aí com o material. Ele vai dilatando de forma que o orifício acompanha essa dilatação. Okay? Esse é um problema, um tipo de problema também muito comum para esse tipo, para essa parte aqui do nosso conteúdo. A dilatação volumétrica, né? Nós vimos a linear, superficial e agora então volumétrica. Aqui, inicialmente falando só de sólidos, né? Esse é o ponto que a gente está. E aí, o que a gente tem? Agora, as 3 dimensões ali, né? A gente vai considerar um corpo. Eu não posso mais pensar só no comprimento, pensar só na área, eu tenho que pensar também agora como um todo, ou seja, o volume e dilata como um todo, né? O corpo dilata como um todo, então eu preciso levar em consideração essa dilatação volumétrica. Eu tenho aqui uma variação de temperatura, então essa variação de temperatura leva, né, a esse estado, aqui no caso aumentando a temperatura, o corpo atingindo aqui um volume maior, né? E a expressão para a gente entender, né, calcular ali essa variação do volume, ela é bem parecida com a outra, né? Aí eu tenho o V0, que é o volume inicial, agora um coeficiente de dilatação volumétrica, né? Vezes delta teta, né? E esse coeficiente de dilatação volumétrica, ele
também tem uma relação com o coeficiente de dilatação linear, né? Ele é igual a 3 vezes alfa, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ok? É importante a gente saber disso, como eu disse para vocês, que muitas vezes os problemas eles vão nos dar apenas o coeficiente de dilatação linear. Preciso, então, se for, no caso de dilatação volumétrica, multiplicar por 3 para obter isso que é o que interessa para a gente nesse caso, tá? Da mesma forma, a gente pode obter as relações ali, né? Escrevendo de outra forma, lembrando, ΔV é V menos V0, passando para o outro lado. Então, eu isolei ali o V, agora eu quero calcular qual é o volume final, né? De acordo com essa variação de temperatura. Então, nós podemos achar essa relação e ainda, se eu quiser, como a gente fez antes, isolar o V0, né? E colocar ele em evidência, né? E aí eu tenho que V igual a V0, 1 mais gama delta teta, né? Onde eu tenho ali o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura, né? Essa é uma tirinha aqui legal, né? Que um personagem aqui ele não consegue, parece ser o fortão, né? Não consegue desatarrachar ali, né? Tirar aquela porca que está presa no parafuso. Aí o outro vem com a ideia de aquecer, né? Apenas a porca ali, né? E com isso ela conseguir tirar mais facilmente, né? O que é possível, né? Porque você consegue dilatar aquela porca, aquele objeto, né? E aí consegue desapertar, né? Tirar ali com mais facilidade. Isso pode ser feito também em potes de produtos, por exemplo, né? Quando você não consegue desapertar, tirar, né? É uma maneira de fazer, de conseguir fazer isso. Uma outra aplicação aqui né, que a gente tem desse tipo de coisa são quando nós temos as chamadas lâminas bimetálicas, né? Aqui um exemplo de um alarme de incêndio simples, né? Onde você tem uma lâmina aqui bimetálica, nesse caso, né, da imagem, latão e invar aqui. E esses materiais, eles estão unidos ali, né, justapostos ali, só que eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Então, para uma mesma variação de temperatura, né, um vai dilatar linearmente ali mais do que o outro. Isso faz com que essa lâmina ela vá curvar. Vocês podem ver aqui o que acontece, ó. Ela, a partir do momento que você tem ali, né, uma fonte de calor naquele recinto, né, ela vai então curvando ali, porque ela dilatou mais, nesse caso aqui é de latão. Fechando o circuito, então, né, aciona aqui o alarme de incêndio, e aí as pessoas, né, vão pensando aqui nessa situação, poderiam deixar o recinto ali com tranquilidade. Apenas alguns exemplos, né, dos coeficientes de dilatação linear, né, vale um destaque aqui para o aço, para o ferro, mas eu vou destacar mais na outra tabela que está mais completa, né? Por exemplo, aqui, ó, no aço, né? O aço, o cimento puro, vejam que eles têm aqui valores próximos, né? E isso é interessante, né, do ponto de vista das construções, por exemplo, né? Acho que vocês conseguem já fazer uma relação nas edificações, nas construções. Nós não temos ali estruturas como nas colunas, né, e etc., nas lajes, né? Utilizando ali ferro, aço, né? Veja que o ferro também é próximo, associado com o cimento, né? Então, eu tenho que pensar nessas composições, né, no concreto armado ali, justamente que elas têm que ter dilatações próximas ali, né? Ou coeficientes de dilatações próximos, porque senão isso vai provocar rachaduras, provocar problemas nas edificações. Então, nós temos aqui diversos outros materiais, né? Vários valores que a gente poderia ficar aqui olhando, né, e comparando e vendo, né, quais são esses coeficientes de dilatação. E a dilatação nos líquidos, né? Acontece? Acontece também. Geralmente, os líquidos eles dilatam mais do que os sólidos, né? Isso não é, essa é a regra, podem ter exceções, mas geralmente dilata mais do que os sólidos. No caso dos líquidos, então, o que pode acontecer? Vamos supor aqui um recipiente cheio, né? Até o máximo ali de um líquido, né? E aí você começa a aquecer, então eu tenho um aumento na temperatura. O que vai acontecer, né? Como o líquido tende geralmente a dilatar mais do que o sólido aqui, o recipiente, ele vai dilatar, mas o líquido, como dilata mais, uma parte vai derramar. Então esse é o volume extravasado, é aquela parte do líquido que derramou, ou seja, é o que ele dilatou mais em comparação com o recipiente, né? Então, uma maneira da gente trabalhar com isso aqui é justamente pensando nisso, né?
que é a dilatação, a variação do volume real aqui, que aconteceu aqui? É a dilatação aparente, ou seja, é o volume, né, o aparente aqui, aquela quantidade que derramou, mais a dilatação do recipiente. Então, se eu conseguir obter a dilatação do recipiente e tenho esse volume extravasado, eu tenho também a dilatação real, né, a variação de volume real sofrida ali por aquele líquido, né? E a gente pode, inclusive, fazer aqui relações com os coeficientes de dilatação a partir disso que eu estou mostrando para vocês. Uma outra coisa muito interessante da gente observar aqui no líquido é, aí já limitando agora a questão da água, né? É o chamado comportamento anômalo da água. A água ela tem um comportamento anômalo, um comportamento diferente, né? Entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, né? O que era esperado aqui? Que com o aumento de temperatura, que o volume ele fosse aumentando, né? Só que no caso da água, olha o que acontece. De 0 a 4 graus Celsius, ao invés do volume aumentar, ele diminui, né? Então, o que a gente pode ver, e esse aqui é específico, né, nesse caso para a água, que esse volume ele vai diminuir de 0 a graus Celsius e depois ele passa a aumentar, um comportamento parecido ao que nós temos nos outros casos, né? Mas antes aqui, ó, abaixo de 4 graus Celsius, esse comportamento ele não é o esperado, vamos dizer assim, não era como esperado inicialmente. Por isso ficou conhecido, é chamado comportamento anômalo da água. É claro que isso vai também impactar numa questão da densidade, né? Veja que a densidade ela vai ter um máximo aqui em 4 graus Celsius, né, para a água, aí pensando no estado líquido, né? 4 graus Celsius. E diferente aqui né, vai diminuindo aqui, acompanhando essa questão do volume, né? Que ele é maior quando eu tenho a água a 0 graus Celsius, né? Ah, isso a gente pode entender essa imagem. Vocês devem ter visto isso em desenhos, em filmes, né? Tem lá um personagem ali que ele está. No desenho animado era muito comum isso aqui, né? Pescando, né? Tentando pegar um peixe aqui em cima de uma camada de gelo, né? E aí a gente entende, se eu vou ter água líquida, né? Água aqui e todo um ecossistema ali, toda uma vida, né? Plantas, peixes, né? Abaixo, né? Daquela camada de gelo, justamente motivados aqui, a gente pode entender o porquê que isso é possível devido a esse comportamento anômalo da água, né? Ok? Então, isso era o que eu pretendia aqui na aula de hoje, né? Que vocês aprendessem com relação à dilatação térmica, principalmente ali inicialmente dos sólidos, e também entender nos líquidos, fazer essa relação e também ressaltar aqui esse comportamento anômalo da água. Então, até um próximo vídeo.